foi preconceituoso. Pode começar? Aí. Tudo bom, Ari? Tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, querido? Graça e paz, querido. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem por aí? Amém. Tudo jóia. Uma semana parece que faz um mês. Verdade. A Vânia tá aí do seu lado? Opa! Tudo bom, velho? Tudo bem. Hoje eu vou esclarecer mais um pouco da dúvida que você teve na semana passada, tá? Eu vou começar aqui com uma oração e a gente já dá início. Pai maravilhoso, Rei da eternidade, entramos diante da Tua presença em oração, Pai, segundo o sacrifício e obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecendo por mais uma semana que passou, Senhor, em leitura da Tua palavra, Senhor, em aprofundamento do Seu ser, Senhor, em conhecermos mais a Ti, Senhor, em seguirmos mais o Teu caminho, Senhor, e nos enchermos de Ti, e nos esvaziarmos cada vez mais do mundo, Senhor, nos enchendo de conteúdo bom e nos esvaziando de conteúdos maus. Te pedimos mais uma vez sabedoria e entendimento aqui, Senhor, para que possamos esclarecer os principais pontos nos quais lemos ao longo da semana, Senhor, e que se as dúvidas surgirem, que elas sejam enunciadas, Senhor, que ninguém se envergonhe e possam trazer essas dúvidas e edificar a igreja, que é o propósito pelo qual este ensino bíblico foi proposto desde o princípio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu vou começar pela dúvida da Vânia, só preenchendo um pouco mais da semana passada. O apóstolo nos enriqueceu falando um pouco da dieta do Mediterrâneo, que tem pouca carne. Mas investigando um pouco mais a fundo, nós temos mais dois motivos para os egípcios abominarem os pastores. O primeiro deles é que os egípcios foram atacados pelos Ixos, que também eram pastores de ovelhas. Então os Ixos, eles tinham essa cultura de pastoreio, eles atacaram os egípcios, os conquistaram durante uma época. Então os egípcios já viram esses pastores nômades como possíveis agressores, né, por terem sofrido com os Ixos no passado. E a outra eu mencionei um pouco superficial, mas muitos dos deuses egípcios tinham formas de animais, né? E então, o fato dos hebreus domesticarem e cuidarem de animais que tinham a face dos seus deuses, para eles também era um ultraje, né? Como se eles estivessem humilhando os seus próprios deuses. Coisa que Deus fará jamais. Logo no livro de Êxodo, você vai ver Deus humilhando um por um, né? Deus vai fazer isso de forma muito pior do que ele se sentiu pelos pastores. Então Vânia, completando essa pergunta que você me fez, em parte por conta dos Ixos e em parte por conta das divindades egípcias que eram repletas de animais. Como vemos hoje na Índia, por exemplo, as vacas, né, como elas são, né, glorificadas e adoradas. Né? Imagina a gente domesticando e criando uma vaca para o indiano, como deve ser abominável também para o indiano, né? Então, basicamente isso, ficou claro? Maravilha. Imagina que é isso. Então, na sequência agora, eu vou começar pelo livro de Lucas, que vai ser rápido. Essa semana os salmos me impressionaram bastante, porque primeiro que o salmo que eu mais gosto apareceu, que é o 51, que eu vou me aprofundar bastante nele. Quem fez escola de líderes comigo vai saber, porque eu li esse salmo fiz uma exposição do Salmo 51. Então nós vamos nos aprofundar muito nos salmos, teve muitos salmos interessantes essa semana. Uma rápida passagem por Lucas, e depois vamos ver esse início de Êxodo como as partes principais do início de Êxodo. Então, indo para Lucas, irmãos, me chamou a atenção primeiramente, Lucas capítulo 10, versículo 20, contextualizando um pouco antes, o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, capacitou primeiramente os 12, e depois capacitou um segundo grupo de discípulos para poderem pregar o evangelho e deu autoridade para eles sobre demônios, para expulsar espíritos imundos. Deu poderes espirituais, autoridade espiritual para esses discípulos, né? E eles se envaideceram, né? Ficaram maravilhados com esse dom que vinha da parte de Deus e ficaram cheios de si, né?
Aí o Senhor Jesus já trouxe eles para a terra novamente, né? Eles estavam se elevando aos céus por conta do dom que vinha da parte de Deus. Aí o Senhor Jesus, no versículo disse isso para eles. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então eu achei importante pontuar isso aqui, porque principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, as pessoas dão muita atenção para as maravilhas, para os prodígios, para as manifestações espirituais, que são maravilhosas em si, é verdade, porque elas apontam o poder de Deus. Mas o Senhor Jesus diz que mais importante que isso, mais importante do que vocês conseguirem expulsar um demônio, ou vocês conseguirem efetuar uma cura maravilhosa em nome de Jesus, é o seu nome estar inscrito na eternidade. Que esse é o propósito pelo qual Jesus veio e morreu, né? Então Jesus chamando a atenção dos discípulos, até para servir de alerta, para eles não se sobremecerem e não passarem do limite, né? Então tudo bem, é legal, mas mais importante que isso é a eternidade na qual o Pai vos prometeu e no qual eu consumei na cruz. E iria consumar, né, naquele momento. E a seguir, uma passagem interessante, até comentei aqui com o pessoal que está aqui em casa, o aparecimento da primeira católica. A primeira católica da história apareceu no Novo Testamento, não sei se vocês perceberam isso, mas eu vou ler com vocês o capítulo 11 de Lucas, versículo 27, e vocês vão entender. Então eu vou dar um tempinho para vocês chegarem. Mas no 11, 27, acontece isso daqui, ó. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, então o Senhor estava fazendo milagres, expulsou um espírito imundo, no contexto antecedente, e depois veio uma mulher e disse isso para ele, que estava na multidão, e disse: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Olha só. Então uma clara glorificação a Maria, né? Que pariu o Salvador e teve o seu mérito, obviamente, mas olha o que Jesus disse para ela. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Então, por que é importante isso daqui? Porque o homem, ele tem a mania de eleger ídolos, né? Humanos, né? De eleger seres que recebem uma graça de Deus, mas neles em si não há poder ou glória nenhuma em si mesmos, né? Então Maria recebeu o presente que nenhuma outra mulher recebeu, que foi gerar o Salvador, né? Só que ao mesmo tempo, essa mulher ela já veio com as sementes do catolicismo, que germinaram no catolicismo e nascem nos nossos dias, né? Que é essa exaltação exacerbada a Maria, né? E a própria Maria no cântico no começo de Lucas não glorificou a si mesma, mas glorificou a Deus, né? Por ela ter sido bem-aventurada. Então a própria Maria não tomou a glória para si, né? Mas você vê aqui as sementes, né? Na fala dessa mulher, de querer glorificar o ventre que concebeu Jesus, né? E não o Salvador em si, que fazia todas aquelas obras, né? E todas aquelas maravilhas, e aquele evangelho maravilhoso. E aí o que o Senhor Jesus falou que é bem-aventurança na verdade? São os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Que são os nossos desafios nos dias de hoje, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ouvindo, nós estamos lendo, retendo, absorvendo e procurando praticar para poder esperar o Senhor em santidade quando Ele se manifestar. Se Ele manifestar no nosso tempo, se Ele voltar para nos buscar neste tempo presente, que Ele nos encontre com vestes santificadas, e aqui nós estamos procurando saber qual é a boa vontade de Deus, através do Evangelho aqui de Lucas, né? Então isso me chamou a atenção para você ver como que os germes de 2000 anos atrás se manifestam nos nossos dias, né? E depois, na sequência, me chamou a atenção a parábola do rico tolo, que está no capítulo 12, a partir do 16. Que é uma parábola importante, e dessa parábola, irmãos, eu vou fazer um salto direto para o Salmo 49, que traz a mesma ideia,
Então, vocês vão ver que nessa parábola e o Salmo 49, eles vão estar falando do mesmo assunto. E é daí que eu vou fazer a ponte. Então, aqui começando no 16, e Jesus contou uma parábola para eles dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, este homem, que tinha esse campo que era abundante: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele nascia tanto na terra dele que sobejava ao ponto dele não ter onde de guardar. E aí qual que foi a ideia que ele teve? Até que ele disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, bebe e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmos, mas não é rico para com Deus. Então aqui é uma ilustração, de um homem que era muito próspero já, mas próspero ao ponto de a propriedade dele não conseguir dar conta de tanto que ele tinha. Ao invés dele se contentar com essa medida grande que o Senhor lhe deu e ir buscar tesouros que realmente o edificassem, os tesouros do céu, as virtudes de Deus, ele procurou ver estratégias para tentar enriquecer ainda mais. Então, aqui o problema não é a riqueza em si, o rico em si, mas é um coração direcionado a buscar a riqueza em continuidade. Ele só projetava ficar cada vez mais rico, construir celeiros cada vez maiores e ajuntaram cada vez mais quantidade de dinheiro. E é nisso aqui que Deus o condenou, porque o Senhor pediria a alma daquele homem naquela noite, e o que adiantou tudo isso que ele juntou? Como é que ele iria conseguir pagar a Deus? Através dessas coisas. São moedas diferentes, A moeda que o Senhor nos pede não é a moeda financeira, ela não tem valor em ouro, mas são as virtudes espirituais que o Senhor espera que nós manifestemos. Essa é a moeda que apresentaremos para o Senhor. E ainda assim não serão elas que nos permitirão ser salvos, porque não é segundo a lei, não é segundo as nossas obras. Ainda será segundo a graça e misericórdia de Deus. Mas é porque o Senhor nos encontre num estado de renovação, porque o Senhor realmente perceba que houve arrependimento genuíno em nós e que nós realmente nos renovamos. É por isso que Ele nos pede. Não que esse mérito chegará em determinado ponto. Mamãe, pode pegar minha massinha? Que a salvação nos virá. E o outro? E aí, quando nós vamos para o Salmo 49, nós vamos ver algo parecido. Vou dar um tempinho para vocês chegarem no Salmo 49. Olha. E eu vou ler aqui uma parte com vocês, só para vocês verem. Estou lendo aqui no 49, diz assim: povos todos, escutem isto, deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Então a abrangência do discurso é para todos. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus quando me cercar iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Olha só esse versículo, irmãos, vou repetir. Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então, não há valor monetário suficiente no planeta que pudesse pagar o resgate de uma alma. Seguindo no versículo 8, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Olha só. Como aqui vem até com mais riqueza de detalhes do que no próprio livro de Lucas, Como realmente o preço é inacessível para nós. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas,
e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Então, falando da sensação de mortalidade dos homens, mas da sua verdadeira mortalidade perante a Deus. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte ao seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, aonde a sua formosura se consome, o mundo dos mortos é o lugar que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então olha como encerra esse versículo, né? Mostrando que, na verdade, aquele que tem o poder de tirar a nossa alma da morte e trazê-la para a eternidade é Deus. Então você vê que o capítulo 49 ele enriquece muito o texto de Lucas, né? A parábola de Jesus. E enriquece de uma maneira inacreditável. E aí depois, irmãos, no versículo, aí no capítulo 50 de Salmos, deixa eu ver se eu pontuei aqui. Aí eu peguei a passagem aqui a partir do... Pode ser o 50 todo também, porque o 50... ele vai mostrar agora do ponto de vista de Deus, como é que Deus recebe os nossos sacrifícios materiais, mas não espirituais. Então no 50 é como que o Senhor recebe as nossas ofertas. Olha só que legal. Então aqui no capítulo 50, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem o fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. E aqui, o próprio Deus diz, olha só, o que é uma peculiaridade desse salmo. Até então, a gente vê os salmistas falando, aqui vai ser o próprio Deus. Ele diz, congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então estava falando para os judeus na época que faziam sacrifício de animais para ele. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Então aqui a gente já vê uma censura de Deus ao povo de Israel, falando para eles que não precisava de animal nenhum ser sacrificado para ele, porque todos pertenciam a ele, certo? E aí, continuando no 12. Se eu tivesse fome, aí o Senhor já vai dar aquela cutucada mais veemente, que a gente está acostumado a ver Jesus e João Batista dando. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus, aqui vem a parte importante, ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Olha a diferença. Olha naquilo que realmente o Senhor atenta nos nossos sacrifícios e nas nossas ofertas, né? Mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? O que Deus está falando aqui é o que Jesus cansou de falar para os fariseus lá no Novo Testamento, que a gente acompanha direto. Se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisso vocês que esquecem de Deus.
para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Então aqui fica claro o que o Senhor espera das nossas ofertas. Que nos dias de hoje não são mais ofertas de animais mortos e queimados em holocausto, mas são ofertas de ações de graças, de gratidão pelo que o Senhor nos dá, começando pela vida, né? Pois temos fôlego de vida na nossa carne, para princípio de conversa, por termos alimento para a manutenção dessa vida, e diversas outras coisas, começando também pela salvação, que é o nosso bem maior, como o Senhor Jesus disse, quando tentar exaltar a Maria, né? Mais importante a salvação, é a obediência, esperar o Senhor em santidade. Então isso daqui é o que agrada a Deus verdadeiramente, né? E nos dias de hoje nós pensamos também adorar muito o Senhor através da quantidade do dízimo que nós damos, né? Mas às vezes é o que o apóstolo fala, a atitude de antes de sair de casa, de separar algo para o Senhor e ir para o culto, ali o Senhor já recebeu a oferta e a glorificação. É o ato de você se lembrar do Senhor, de você tentar retribuir de alguma forma. E isso é falado em todos os nossos cultos na Cárice de domingos, no culto das ofertas, né? Isso sempre é reiterado, com o que o Senhor realmente aprecia nas nossas ofertas, independente do valor monetário empreendido. Inclusive o apóstolo, tempos remotos, falava exatamente da viúva, né? Que depositou aquela quantidade mísera de dinheiro, mas que foi grandemente apreciada por Cristo. E aí, irmãos, para mim, até então, chegaremos no principal salmo bíblico, até então. Se aparecer um salmo maior do que este, com certeza eu vou mostrar para vocês. Mas esse aqui, o 51, ele fala com a minha alma de modo especial, porque é a nossa vida, irmãos. Eu quero que vocês observem que tudo que vai acontecer no 51 é que aconteceu conosco antes de conhecer a Deus, né? Independente se a pessoa nasceu no lar evangélico ou se a pessoa conheceu Cristo depois. Prestem muita atenção como aqui vai partir de uma vida de um homem de pecado, que praticou um pecado hediondo para a morte, como que esse homem se arrepende, em semelhança ao nosso arrependimento, e como que esse homem vai pedir sabedoria para não pecar mais, e sabedoria para ensinar os outros a não pecar. Olha só que interessante, depois eu vou voltar de novo aqui. Então, Salmo 51 inteiro, a partir do versículo 1. Então, qual que é o contexto aqui? Ó? Se você for ler o contexto, foi um salmo de Davi, quando o profeta Natan foi lançar na cara dele o pecado de adultério que ele teve com Batseba. Uma parte muito conhecida por nós, né? Onde Natan conta uma parábola, né? Do homem que tinha uma ovelhinha só. E essa ovelha foi arrancada por um homem que tinha poder. E Davi falou que esse homem deveria ser morto. E Natan falou, esse homem é você, né? E aí, depois disso tudo, Davi fez esse salmo. O coração quebrantado, cheio de dor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso vale para todos nós também, não somente para Davi. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha agora, irmãos, a partir do versículo 10, que maravilhoso. Ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que é o que nós pedimos que o Espírito Santo nos faça. Que eles nos santifiquem nesse nível, para que aguardemos o Senhor sem pecados premeditados, né? Olha só que maravilha. No 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, ó.
no qual Davi pediu esse coração puro e renovação. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha agora o 13, irmão, se não é o nosso chamado no Evangelho. Ó. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha só, é o chamado do Evangelho. Então o Senhor nos chama para arrependimento, para a nossa renovação, para que o Senhor tire o coração de pedra e ponha o coração de carne, com o propósito de ensinar os pecadores os caminhos do Senhor para que eles se convertem a Deus. É o Evangelho completo aqui, irmãos. Olha só. Num salmo de 1000 anos atrás. Olha só que maravilha. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Olha lá, complementando o sentido do Salmo 49 e do 50. Sacrifício agradável a Deus, olha lá, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos os novilhos. Olha só, irmãos, que maravilha isso daqui. Para mim, isso daqui é o ápice. E dificilmente a gente vai ver algo tão maravilhoso quanto isso. Porque aqui está tudo que a gente precisa, irmãos. Então, eu recomendo vocês aguardar o Salmo 51 com carinho especial. Todas as vezes que vocês estiverem preocupados com alguma coisa, com a imensidão dos seus pecados, com a grandeza do teu pecado, porque Davi cometeu 2, o homicídio e o adultério, ambos eram passíveis de morte, cometidos isoladamente, e Davi cometeu os 2 ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Ele matou Urias e adulterou com Batseba. Então não há pecado que o Senhor não possa perdoar, irmãos. Que às vezes o diabo quer enganar vocês, determinado pecado que vocês não conseguem largar, vocês acham que é o fim, que o Senhor não vai perdoar. Mas olha só o quanto que o Senhor estava disposto a perdoar os pecados de Davi. E aqui nós vemos a diferença, o que verdadeiramente significa ser o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus não é um homem que está livre de cometer pecados hediondos como Davi. Davi cometeu pecados hediondos, como o adultério e o homicídio, ainda que ele não tenha sujado as mãos de modo direto, mas a sujou de modo indireto. Ele premeditou aquele crime contra Urias, colocando ele no fronte de batalha. Então aqui, irmãos, eu quero que vocês se atentem, porque o coração de Davi era segundo o coração de Deus, pela obstinação de não desistir nunca do Senhor. Por mais que ele praticasse pecados hediondos, ele sempre se arrependia, sempre se lançava aos pés do Senhor, sempre buscava se renovar diariamente diante do Senhor. Esse é o coração segundo o coração de Deus que o Senhor espera de nós. Não o coração de Saul, que era o antecessor dele, que não se arrependeu de ter desobedecido o Senhor, no episódio que o Senhor pediu para ele matar todo um povo que ele conquistou, e ele, por ganância, poupou o gado e poupou as riquezas daquele povo para poder enriquecer. E quando o Senhor veio, através de Samuel, inquirir a Saul, ele, de modo hipócrita, falou que aquilo, na verdade, não era para ele, é para ofertar ao Senhor. E então, não houve arrependimento em Saul. Mas Davi, quando foi confrontado por Natã e percebeu a gravidade da sua transgressão, se humilhou nesse salmo maravilhoso que vemos, nas quais ele derramou a sua lágrima com o espírito quebrantado e contrito, que é o sacrifício no qual o Senhor aceita. E depois ele cria o prelúdio do Evangelho, no qual ele pede uma renovação de coração e capacidade de instruir os transgressores a poderem se renovar também e conhecerem a Deus. Então isso aqui é maravilhoso, irmãos. Esse salmo sempre mexe comigo, e quem fez escola de líderes comigo, peço perdão mais uma vez de ter me derramado nesse salmo, mas é que esse daqui realmente fala comigo de modo especial. Sempre falou, desde a primeira vez que eu li a Bíblia. E aí, irmão, seguindo para o 53, eu também achei importante aqui,
porque aqui começa uma constatação que todos nós não podemos tirar dos nossos corações. Então vou ler aqui rapidamente o 53. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então nós vemos hoje muitos insensatos fazendo essa afirmação, né? Muitos ateus afirmando que não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Agora, o versículo 2 é importantíssimo, irmãos. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então aqui nós vemos que já era, né? Se dependesse de nós, acabou. Então o Senhor, vendo isso, ele precisou enviar o Filho para nos dar alguma chance de salvação, porque não há um sequer que faça o bem. Todos iriam se perder. No versículo 4, será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, ou seja, devoram com prazer o meu povo, e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera de que Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó e Israel se encherá de alegria. Então aqui o salmista já pedindo para que o Jesus se manifestasse naquela época, que o Messias já se manifestasse naquela época. E nos dias que nós lemos em Lucas, foi quando ele se manifestou. Mas olha só como o salmista, vendo essa maldade exacerbada, como ele queria que a salvação já se manifestasse naqueles tempos, né? Vou beber um pouquinho de água para a garganta dar uma... E aí, irmãos, seguindo no capítulo 56, o versículo 8 em especial me chamou muita atenção. Então, Salmo 56, 8, ele me chamou muita atenção pelo nível de carinho que Deus tem com as nossas lágrimas. Olha só. No versículo 8, o salmista fala assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então o Senhor, eu já falei muito para vocês no passado sobre a taça de ira de Deus, né? Sobre como o Senhor é longânimo e como ele resiste aos pecados da humanidade. Ele demora muito tempo para derramar um juízo sobre a humanidade, né? Então nós vimos lá no passado que o Senhor prometeu a Abraão que só colocaria o povo dele na terra de Canaã quando a medida do pecado dos amorreus se enchesse a taça do pecado dos amorreus. Então o Senhor, ele não armazena só a quantidade de pecados da humanidade, mas ele também contém as nossas lágrimas num odre, num recipiente. Então toda lágrima derramada por nós, todo choro, toda oração feita, toda súplica, o Senhor armazena também as nossas orações, mesmo as nossas lágrimas. E isso eu achei muito bonito, né? Porque você vê que o Senhor, às vezes a gente pensa que é tola a nossa oração, às vezes apenas um pensamento, uma oração que às vezes a gente não tem força nem para orar, para não orar ela falada. Às vezes a gente só pensa. E o Senhor as registra, não só no odre, mas também escreve elas nos livros do Senhor. Então, tudo que nós fazemos em direção do Senhor, ele armazena, ele leva em consideração, ele retém, ele guarda. Então isso nos dá confiança de sempre orarmos, sempre nos debruçarmos sobre o Senhor. E aqui então em Salmos, esses foram os pontos mais importantes. E agora eu vou fazer uma breve exposição do capítulo final, do final de Gênesis e comecinho de Êxodo. E agora eu vou fazer uma chamada oral aqui para vocês. Fazer uma pergunta para vocês aqui. E essa aqui, um de vocês vai me responder, ou mais de um.
A pergunta mais importante é: qual que é a passagem mais importante de Gênesis 49? E qual que é a maior ironia de Gênesis 49? Então aqui agora eu vou me calar. Vocês podem dar uma colada, vocês podem ir lá para Gênesis 49, dar uma lida rapidamente para lembrar do que se trata. Qual que é a pergunta? E a pergunta é a seguinte: qual que é a passagem mais importante de Gênesis 49? E qual que é a maior ironia de Gênesis 49? Então tem a passagem mais importante e a maior ironia. A passagem mais importante é... Mas aqui você não posso deixar você. Tem que ser o pessoal aqui do... Ah, mas o... Hã? Não, você me fala depois no íntimo. Tá bom. Eu quero ver o povo daqui. Você tava com ele, você leu com ele. Hã? Não li, não. Então, mas como que pra mim, eu não entendi que é o que eu ia te perguntar. Certo. Na hora que ele vai abençoar o filho de José, os dois filhos, Aham. por que ele erra a mão? Eu não sei se é porque ele já estava muito idoso ou se isso realmente vai ter um propósito mais pra frente. Vai ter um propósito mais pra frente. Mas a princípio Manassés seria o primogênito e Efraim seria o segundo filho. Certo. E em semelhança com o que aconteceu com Jacó e Esaú, o Senhor, mais uma vez, ele fez com que o filho mais novo fosse priorizado em relação ao mais velho. Não demonstrando sempre que o maior, aquele que detém o poder ou a titularidade, será necessariamente aquele que irá herdar as bênçãos. Porque senão, às vezes, e isso aponta para os nossos dias, porque o Senhor sempre nos lembra que não é pelo poder das nossas mãos que nós seremos salvos, mas é segundo a graça do Senhor. Então, se fosse pelas leis daquela época, Manassés seria o privilegiado. Só que como é a graça do Senhor, o Senhor quis mostrar que como Ele é Deus e Ele é o Senhor da graça, Ele quis estender isso para Efraim e não para Manassés. Assim como Ele retirou de Esaú e deu para Jacó, entendeu? Então, mais ou menos, é o Senhor nos mostrando que não é segundo o poder do homem, não é segundo a tradição, não é segundo a vontade do homem, mas é segundo a graça, entendeu? Porque se não fosse isso, Efraim não herdaria as maiores bênçãos. Então foi por isso, Vânia, coube ao Senhor fazer essa troca proposital. O Senhor queria exaltar Efraim em detrimento de Manassés. Ficou claro essa parte? Sim. Mas ainda não foi o ápice. Vamos ver se vocês pegam o ápice de Gênesis 49. Lembrando que é o que a Vânia falou mesmo. Aqui nós estamos num contexto de que Jacó abençoou os filhos, certo? Então tenta observar aí, em relação aos filhos, qual filho recebeu a melhor promessa. Já estou dando spoilers agora da resposta, hein? Pra mim foi José. Não, teve alguém que foi melhor. Teve um filho aí mais bem-aventurado. Vamos ver se vocês encontram. A gente já sabe que de Rubem, Simeão e Levi não vai sair nada de bom, né? Eu sei. Porque Rubem dormiu com a mulher do pai e Simeão e Levi mataram todo mundo. Então a gente já sabe que para esses daí não vai vir coisa muito boa. É engraçado que quando eu li, eu não lembro de ter lido que ele, alguma coisa de Joaquim. É o caçula, né? De Benjamim, né? Benjamim fala no finalzinho. Bem no finalzinho, né? Vamos ver se alguém Parece encontrou. que meu pai vai falar, ó. Não, apóstolo não vale. Apóstolo fica fora daí. Apóstola também não. Deixa os discípulos fazerem o dever de casa. Vocês também podem falar, viu, meninas, se vocês quiserem. Apóstolos estão proibidos. Eu não vou responder. Hã? O Ari que vai? Não? Então eu vou dar uma dica para vocês, ó. Meu pai vai falar. Vou dar uma dica. É o quarto filho. A bênção sobre o quarto filho. Foi Judá? É. Judá, muito bem. Então nós vamos ler juntos a bênção que caiu sobre Judá, tá?
Foi Judá, filho? Foi Judá. Aham. Sim. Então, ó, no versículo... Vamos ler desde o princípio para vocês verem aqui então, ó, até chegar em Judá. Então, Rúben, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Então aqui, Vânia, você vê que essas são as qualidades de um primogênito, tá vendo? Ó? Então, pelas leis dos homens, Rúben seria o abençoado, o maior abençoado, certo? Por ser o filho mais velho, filho de Lia, certo? Só que aqui, olha o que aconteceu, ó. No versículo 4. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Então, tá descartado. Simeão e Levi, vocês lembram o que eles fizeram, né? Quando estava todo mundo, né, machucado da fimose, eles mataram todo mundo às espadas. Então aqui, ó, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então vocês viram que os 3 primeiros se deram mal, né? Agora olha só a bênção sobre Judá, que interessante. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai, ou seja, todas as outras tribos, se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Olha agora que importante o versículo 10, irmãos, é essa parte, ó. O cetro, que significa o poder, o governo, não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Olha só. Então aqui, nada mais é do que a profecia do Messias, que nasceria da descendência de Judá, a qual nós vimos na genealogia de Mateus. Lembra da genealogia de Mateus? Do qual Cristo descende e da própria genealogia de Lucas. Então aqui nós vemos já o Senhor Jesus sendo profetizado já em Gênesis, tá vendo? Nas bênçãos de Jacó. Então por isso que eu falei que aqui é o ápice do livro de Gênesis, né? E agora vocês precisam me responder a ironia. Qual que é a ironia disso? Porque Judá também fez uma coisa, Judá fazia besteira também, né? Vocês lembram o que Judá fez? Judá também não era santo. Vocês lembram o que ele fez de arte? Qual que foi a arte de Judá? Eu não me lembro. Não, ninguém. Então, ó, só para relembrar vocês. Judá, ele tinha 3 filhos, ele casou esses filhos, ele casou o primogênito com a nora, né? Nossa, me fugiu o nome da nora, vocês acreditam? Tamar, não é? Tamar. Então ele casou o primogênito com Tamar, só que os filhos de Judá eram maus. Então o primeiro morreu pela sua maldade. Aí a tradição é que o irmão dormisse com a mulher do irmão e gerasse descendentes. E esses descendentes seriam do irmão, certo? Então, por exemplo, sou eu e o Fábio, meu irmão. Se isso fosse verdade nos dias de hoje, se o meu irmão fosse casado... Meu irmão casou com a Luana, que é a esposa dele. Se o meu irmão morresse, eu tinha obrigação de dormir com a Luana, engravidar a Luana, e esse descendente seria do meu irmão, não meu. Entendeu? E aí, o que o segundo filho fez? Para não gerar descendente pro irmão mais velho que morreu, ele ejaculava fora da mulher, não gerando descendentes. E essa era uma prática abominável para o Senhor. Então o Senhor matou o segundo filho também. O segundo filho morreu. E aí Judá, percebendo que todos os filhos que casavam com Tamar morriam, ficou com medo de dar o terceiro em casamento. Mas ainda assim ele prometeu para Tamar. Ele prometeu que daria Selá, que é o terceiro filho, em casamento a Tamar. Só que foi passando os anos e Tamar viu que Selá já era grande, ele já tinha idade para ser marido dela, e Judá não deu.
temendo que ele morresse também, né? E aí foi que ela se fantasiou de prostituta. Judá, lembra? E aí Judá, em vez de dormir só com a sua esposa, de ter uma só digníssima, ele foi dormir com uma prostituta, certo? Que foi a própria nora. Tudo bem que ele não dormiu com a nora em consciência. Ele não sabia que era nora. Então, dessa maldade ele pode ser perdoado. Ele dormiu na ignorância com a sua nora. Porém, o que ele foi fazer dormir com uma prostituta, né? Ainda assim, ele cometeu o pecado de dormir com uma mulher que não era sua esposa. E abriu brechas para que o diabo fizesse isso na vida dele, né? Dito isso, irmãos, qual que é a ironia? Vamos ver se vocês pegaram a ironia. Se vocês não pegarem, eu vou dar uma dica daqui 30 segundos. A ironia é que ela ficou grávida dele, do sogro, né? Sim, mas a ironia que eu digo agora, Ari, é no capítulo 49. Agora, sabendo disso de Judá, qual que é a ironia aqui? Daqui 30 segundos, se vocês não adivinharem, eu vou dar uma dica. E aí eu acho que vocês vão adivinhar. Vou dar uma pista para vocês. Mas se alguém desconfiar dessa ironia, pode falar aqui. A Vânia quase matou já. Sem querer, querendo, mas ela quase matou. Eita. Volta lá, meu amor. Ela falou de José, né? Exatamente. Vamos ver se vocês matam. De José. É que eu não tinha, o pai, o bom, abençoa o neto errado. Quase, Vânia. Você está pensando nos filhos. É muito bom. Quem que é o pai de Manassés e de Efraim? José. Exatamente. Então, qual que é a maior ironia? Qual que foi o maior homem nascido do Antigo Testamento? Até aqui, quem que foi o melhor de todos? Para mim foi José. Foi José, né? Para mim foi. Exatamente. Nesse contexto todo aqui, para mim esse sotaque nem era tão importante. Agora ele explicou. Exatamente. Na minha cabeça, o José que foi o que mais... E aqui, Vânia, olha só que interessante essa ironia. E aqui vai responder a sua pergunta sobre Manassés e Efraim, ó. Porque para todos nós aqui, se nós fôssemos escolher um filho para receber a linhagem do Messias, qual seria esse filho? José. Aí está a ironia. Entendeu? E por que não? Então, mais uma vez, para o Senhor deixar claro que o Messias não veria por aquele que praticaria as melhores obras. Você vê que maravilhoso isso? Senhor, não. Você vê que maravilhoso? Então, não foi de José para o Senhor nos mostrar que nunca é pelo aquele que praticou as melhores obras. Porque José foi o que mais se aproximou de uma perfeição humana até então. Entendeu? Só que Deus, mais uma vez, para mostrar que não é pela força do braço, mas é pela graça, ele pegou o Judá, que era distorcido como os irmãos. Entendeu? Você vê que maravilha? Então, o Senhor, ao longo da história, você vai ver ele sempre... Aqueles que a gente acha que o Senhor vai abençoar por serem mais justos, mais santos, o Senhor ainda nos dá sempre algo torto, algo aí que a gente fala, não, esse Senhor tem certeza? Aquilo que a gente pensa que não vai sair nada. Então você vê que maravilhoso, que é esse capítulo 49? Então ele escolhe Judá ao invés de José, entendeu? Só que, como a Vânia disse, José vai ser muito abençoado, né? Só saíram palavras bonitas da bênção a José, né? Que depois, nós vamos ver mais na frente, que seria o reino norte de Israel, né? Que seria o próprio reino de Efraim. Então, o capítulo 49 me chamou muita atenção por conta disso. Você vê quantas riquezas que tem nesse capítulo 49? O quão maravilhoso, como o Senhor sempre nos mostra que é pela graça e não pelo nosso praticar, pela nossa própria justiça, pelo nosso mérito, mas é sempre pela misericórdia e bondade do Senhor. Então, Gênesis fechou de maneira impecável com este capítulo. E aí, em Êxodo, Senhor, irmãos, eu vou ser bem breve. O que me chamou a atenção nesse começo de Êxodo? Então, vocês viram que... Alguém tem alguma dúvida por aqui, irmãos? Tudo bem? Não, você já explicou que hoje você ia fazer isso, entendeu? Estava todo mundo aguardando. Ficou bem claro essa parte, irmãos? Verdade. Ficou bem claro. Ficou? Para mim também seria José.
Todo mundo. Todo mundo. Eu ia estar com José. Até o gado dos israelitas iriam apontar para José. Se tivesse uma votação, os animais iriam clamar José. De tão óbvio, né? Você me convenceu. Para mim, Deus estava sendo justo nisso aí. Tá? Exatamente. Aparentemente, como assim, né? Não vai ser José, né? Do qual Messias virá. Oi, mãe. Oi, mãe. Porque Benjamim é um lobo predador pela manhã, devora a presa e à tarde divide o despojo. Por que não é um lobo predador? Qual o significado? O lobo predador significa que ele vai conseguir, mais para frente, as tribos iriam pelejar com os cananeus para entrarem na terra. As 12 tribos, né? Eles iriam entrar como um só povo. Depois cada tribo iria herdar uma parte da terra. E aí, essa parte diz respeito ao poder militar de Benjamim, ao quanto que Benjamim ia conquistar como tribo. Uma conquista particular de Benjamim. Assim como outras também, né? Não só Benjamim. Mas é mais num contexto tribal aí, do que num contexto messiânico, como podemos ver em relação a Judá, né? Eu entendi. Que é algo além. Tá bom. E aí, seguindo em Êxodo, então em Êxodo nós vemos que se passaram muito tempo desde a morte de José. E aí o povo clamou, o povo foi escravizado pelos egípcios, pois o faraó, que estava no poder naquele tempo, já não se lembrava mais das bondades feitas por José, escravizou o povo, e com grande carga de trabalho. E o povo gemeu e clamou, e o Senhor se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão lá atrás. Só que isso eu posso dizer que foi uma lembrança de Deus, entre aspas, porque o Senhor nunca se esquece, né? Mas mostra que o Senhor sempre responde aos nossos clamores. Então todas as promessas que o Senhor nos fez, chegará determinado momento que o Senhor irá se levantar para cumprir. Então aqui nós podemos ver isso de duas formas. O Senhor respondendo ao gemido do povo, e finalmente a medida da maldade dos cananeus finalmente encheu o cálice. E o Senhor pôde verdadeiramente começar a exercer essa trazida do povo à terra dos cananeus. Lembra que eu falei para vocês que se o Senhor colocasse o povo de Israel na terra de Canaã, ele seria injusto com o povo de Canaã, né? Porque como assim ele tira a terra de um povo para dar para outro? Seria injusto, né? Ele tirar o povo de Canaã de lá. Então, o Senhor tinha que esperar primeiro os cananeus fizerem maldades num determinado nível de medida, para que justificasse o Senhor tirar eles de lá e dar a terra deles para o povo de Israel. E aí chegou esse momento, mostra que o faraó temia que os judeus se multiplicassem mais, porque já era um povo numeroso, pedia para matar os inocentes, os bebês, poupar, na verdade matar os machos e poupar as fêmeas, né? E aqui a primeira parte que me chamou a atenção foram as parteiras. As parteiras provavelmente eram egípcias, foram instruídas, né, a fazerem sobreviver só as mulheres, e falou aqui que elas temeram a Deus. E aqui eu acho importante, irmãos, porque elas conseguiram temer mais a Deus que elas não viam do que ao faraó que elas viam. Olha só. Então, o faraó tinha o poder de tirar a vida delas. Isso me lembra uma passagem que o Senhor Jesus disse, para que nós não temêssemos aqueles que podem matar a nossa carne, né? Mas temer verdadeiramente aqueles que podem matar o nosso espírito, que é o Senhor Deus, né? Então, as parteiras, elas conseguiram ter uma fé tamanha naquela época, elas tinham mais temor de Deus que elas não viam, do que do próprio faraó, que praticamente era um Deus encarnado, né? E por este temor, elas poupavam os meninos também. O faraó inquiriu para elas, e elas falaram, as hebreias são mulheres muito fortes, então quando eu ia lá ajudá-las no trabalho de parto, o parto já estava feito, e o macho já estava escondido, então não dava tempo da gente matar o menino, né? E aqui diz que o Senhor as abençoou grandemente pelo temor delas, por esse ato,
e instituiu família a elas. Então, olha o bem que o Senhor deu para elas. Ao invés do Senhor prosperá-las financeiramente, ao invés do Senhor melhorar a condição de vida delas, o Senhor abençoou elas com a família, que é o nosso bem maior experimentado aqui nessa terra, né? Esse eu acho que é o maior bem que nós podemos experimentar até que o Senhor nos chame. É termos a possibilidade de ter um cônjuge que nos ama e descendentes aos quais nós podemos entender um pouco a Deus através deles, né? Podendo ter o privilégio de criá-los na luz do Senhor e entender um pouco a relação pai e filho. E isso foi estendido a essas parteiras, a possibilidade de ter uma família próspera e não necessariamente uma vida financeira próspera. Então essa parte das parteiras me chamou bastante atenção. E depois, irmãos, vimos que Moisés foi poupado pela sua formosura, foi depositado num rio, a filha do faraó o achou, filha ou esposa do faraó? A filha. A filha, né? E o criou. Então a mãe de Moisés foi aquela a mãe apenas de peito, né? Até determinado momento que Moisés foi desmamado e foi entregue para ser criado segundo o conhecimento e segundo a ciência dos egípcios. Então Moisés certamente era um homem muito culto e instruído nas artes egípcias, na sabedoria egípcia. Ele cresceu e já se demonstrou ser um homem que tinha muita fome e sede de justiça, porque ele via o egípcio torturando um hebreu, não aguentou, matou o egípcio para salvar o hebreu. E depois que isso foi tornado público, ele temeu que o faraó o matasse e fugiu para a terra de Midian, né? Onde ele conheceu a sua futura esposa, que era Zípora. Mostrou coragem também de defender as mulheres ali dos pastores que eram hostis. Então ele demonstrou duas virtudes, já que era a sede e fome de justiça e a coragem para se meter para poder interceder por pessoas que ele mesmo não conhecia, né? Colocando em si mesmo em risco. E aí, chegando em determinado momento, o Senhor se apresentou para ele na sarça ardente. O Senhor apresentou o projeto de salvação que ele tinha para aquela geração, que é o projeto de salvação que ele traz para nós, a nossa, né? Vocês vão ver que são projetos semelhantes. Então, um povo que ele quer livrar da escravidão. Hoje também nós somos livrados na escravidão do pecado. O Senhor tem um destino para esse povo, que é a terra de Canaã, e o Senhor tem um destino para nós também, que é a vida eterna. Nós vemos muitos contrastes, né? E Moisés foi o homem levantado para este propósito. E nós vemos brevemente aqui que Moisés também não era um homem também de modo excelente. Então o Senhor também pegou um homem que não tinha erudição, o homem que não era bom orador, o homem que tinha dificuldade de se comunicar. E Moisés deixou isso claro milhares de vezes aqui, ao ponto do Senhor ter muita paciência já, né? Porque o tempo todo Moisés fala: Senhor, eu não sou um bom orador, eu tenho um lábio circunciso. E aí teve uma hora que o Senhor se indignou com ele, falou: beleza, você não quer falar? O seu irmão vai falar por você. Ele vai ser seu porta-voz, né? Ele encheu tanto o saco do Senhor que o Senhor, tá bom, deixa que Arão fala. Mas se Moisés não fosse incrédulo, o próprio Moisés falaria as palavras que o Senhor colocasse na boca dele, porque é o Senhor que iria capacitar Moisés. Nunca foi Moisés. Moisés em si não teve nada de especial ao ponto do Senhor chamá-lo. Mais uma vez, Moisés foi chamado pela graça do Senhor para poder realizar este propósito. Então a graça caiu sobre Moisés. Podemos ver também, pelo próprio Moisés, que ele era um homem muito inseguro a respeito das suas próprias habilidades comunicativas, né? Mas o Senhor falou que seria com ele, que seria com Arão, seu irmão, e queria abençoá-lo nessa empreitada, nessa jornada. E aí, irmãos, eu quero pegar dois momentos aqui importantes, que é o momento onde Moisés volta, anuncia ao povo de Israel, e eles recebem com alegria. Em primeiro momento, eles recebem com alegria essa libertação que viria do Senhor Deus através de Moisés.
Só que depois, no capítulo 6, no versículo 8, ó, o que aconteceu? Só antes de contextualizar o capítulo 6, versículo 8. Quer fazer xixi, filho? Não? Então, quando Moisés foi falar ao faraó a primeira vez, para libertar o povo, para eles irem adorar, o faraó se indignou muito, pois eles terem tempo de pensar em orar e citar o Deus, né? E falou, já que vocês estão muito ociosos pensando em orar, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês. Então, antes eu dava o tijolo para vocês construírem, agora vocês vão fabricar os próprios tijolos. Olha só, aumentando a carga deles. Então, com o aumento dessa carga de trabalho, no capítulo 6, versículo 8, ó, o Senhor disse, estava falando isso daqui, ó. Deixa eu ver se é exatamente este. Ah, tá. Não, no 9, na verdade, irmãos. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Então a gente pode trazer isso para os nossos dias. Então, às vezes, num quadro depressivo, num quadro de angústia, num quadro de grande aflição, nós esquecemos do que o Senhor nos prometeu e a voz do Senhor não nos acessa mais. Então, a voz que veio com alegria no passado, a mesma voz de Moisés que eles receberam com alegria, quando eles não estavam oprimidos pelo trabalho ainda, num contexto já de opressão, de angústia, eles já não creram mais que o Senhor faria essa obra mais. Então, isso nos chama a atenção para que nos nossos dias nós não sejamos assim nos nossos maus dias, irmãos. Então, independente do quadro depressivo, de angústia, de opressão, de perseguição, de maledicentes, de situações adversas, que nós não nos esqueçamos da promessa de vida eterna que o Senhor nos chama. Naquela época, era a promessa para Canaã. Das nossas é a eternidade. Então, que nós nos renovemos, que nem Davi, segundo o coração de Deus, que nós nos arrependamos todos os dias, que peçamos um coração de carne e não de pedra todos os dias, que possamos trazer a palavra do Evangelho para os pecadores, para que eles se convertam e vivam essas boas novas, essa esperança que nós vivemos também, que isso seja estendido em cada célula e cada ambiente de trabalho, que nós possamos anunciar o nome do Senhor em tempo todo. Então fica essa lição aqui, irmãos. E por último, eu queria encerrar... Não, essa parte acho que já foi falada, não tem problema nenhum. Então, eu quis encerrar com essa parte aqui, irmãos, quis encerrar justamente com essa parte de, independente da angústia, da aflição, nós lembrarmos da promessa, lembrarmos quem efetuou essa promessa e lembrarmos de como nós devemos nos manter quando essa promessa chegar. Não de como nós devemos nos manter para acessar, porque nós já vimos por inúmeras passagens que é inacessível pelos nossos braços. Mas que como o Senhor deve nos encontrar quando Ele nos trouxer o seu reino, quando o reino do Pai vier até nós. Então, que nós nos renovamos, que o Salmo 51 seja encarnado em nós, que nós encarnemos o Salmo 51 todos os dias de nossa vida, até que o Senhor volte. Amém. E se Ele não voltar no nosso tempo, que nós possamos dormir no sono dos justos, como Abraão, Isaac e Jacó, e aguardar quando o Senhor voltar, ser ressuscitado em novidade com o corpo glorificado, e herdarmos a eternidade com Ele. Então eu vou orar aqui, Senhor, ao Senhor para nos despedirmos, irmãos. Pai maravilhoso, Pai querido, obrigado, Senhor, pelas riquezas trazidas pelo Evangelho de Lucas, pelo finalzinho, Senhor, do livro de Gênesis, que foi maravilhoso, onde o Senhor nos mostra a sua graça em Efraim e em Judá, não favorecendo Manassés e José, Senhor, que seriam aqueles nos quais os nossos olhos apontariam a herança do Messias, a descendência do Messias. Te agradecemos, Senhor, pelas riquezas trazidas principalmente no livro dos Salmos, Senhor.
escreva, Senhor, dos nossos corações, Senhor, esse Salmo 51, Senhor. Que cada processo do Salmo 51 esteja inscrito nos nossos corações, desde o arrependimento contínuo, desde a petição que o Espírito Santo nos renove, Amém. desde a petição que Ele nos capacite para o anúncio do Evangelho, do ensino da Tua vontade aos pecadores, para que eles se convertam e possam experimentar essa maravilha que é estar nos Seus caminhos, experimentar a esperança de vida eterna, na qual nós como igreja já vivemos, pela Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos também por esse início do livro de Êxodo, onde o Senhor mostra o começo da sua obra de salvação do povo de Israel, que o Senhor já tinha prometido 500 anos antes a Abraão, a Isaac, a Jacó e certamente ao próprio José, porque José tinha certeza que mesmo depois que ele morresse, os ossos deles voltariam para a terra de Canaã. José tinha certeza que o Deus do pai dele, que o Deus de Jacó, que o Deus do seu avô, o Deus do seu bisavô, iria visitar o povo e que os ossos deles seriam retirados do Egito e seriam levados para Canaã. Olha só a fé de José também, como ele também cria, Senhor. Então te agradecemos por essa reunião solene, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos queridos, na leitura que virá na semana que vem, que eles sejam abençoados, seus olhos sejam abertos, para que eles entendam tudo que eles leiam, e se não entenderem, que eles tragam essas dúvidas, para que semana que vem todos nós sejamos edificados mais uma vez como corpo de Cristo, pois para isso que o Senhor fez a igreja, Senhor, para que todos nós edifiquemos uns aos outros, para a Tua glória e não para a nossa, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.